Salve, salve! Hoje mais um episódio do Podes Crer, o podcast do conhecimento. Como vocês têm visto, assistido, ouvido, a gente tem trazido muito aqui pessoas do setor público. Dessa feita, nós vamos conversar, dialogar com Alexandre Honda Higashi, que é do setor privado. É uma das referências no campo de vendas da Natura. Logo mais depois da vinheta. Pois é, como eu havia dito, nós estamos hoje com Alexandre Honda Higashi. É uma pessoa de São Paulo, um japonês, mas que está visitando o Piauí. A gente vai logo mais entrar nos detalhes dessa visita, mas o papo agora é sobre Natura, é sobre expansão comercial, é sobre vendas, né? Sobre meio ambiente. Não é, César? Isso. O Alexandre, inclusive, é engenheiro ambiental, né? Mas com esse nome poderia ser engenheiro mecânico. Quase lá. É um Honda. peso carregar Honda no sobrenome, né? Eu falo, eu devia ganhar dinheiro por isso, fazendo um marketing pros caras e ganhando R$0 por isso. Eu devia ganhar mais grana. Ô Alexandre, vamos falar um pouquinho da tua vida pessoal. Você é filho de japonês, porque explica de novo aí, o Sansei, o Nisei, como é que é? O Nisei é filho. Meu pai e minha mãe são descendentes de japoneses. Sim, e aí por mas parte... nascidos no Brasil. Nascidos no Brasil. Por parte de pai, minha avó nasceu no Brasil e por parte de pai, minha avó nasceu no Brasil. Sim. E por parte de mãe, foi minha bisavó que nasceu no Brasil. Então, tecnicamente, eu sou Sansei e Yonsei. Yonsei. Sansei por parte de pai e Yonsei por parte de mãe, né? Muito bem. Então... E esse sobrenome Honda aí é de uma família só, né? Realmente do... Sim, é por parte da minha mãe o sobrenome da Honda. Não, o nome dele, se eu não estiver enganado, Honda, o fundador da Honda. O fundador da Honda. Lá no Japão, o sobrenome Honda é bem comum, assim. É bem comum. É como Silva no Piauí. É como Silva no Piauí, exatamente. E aí, aqui no Brasil, que é um pouco diferente, né? Eu acho que conheci um ou dois na vida, assim. Nem conheci pessoalmente, mas conheci de nome só. Tá. Você tem cidadania japonesa? Não tenho a cidadania japonesa. Não tem interesse em sair do Brasil? Olha, eu já sou bem abrasileirado aqui, com uma já. Brasileira, com uma nordestina piauiense, ainda, né? Uma rapaz. raizão do Brasil aqui, né? Não vai mais embora nunca. Não, mesmo. a tendência é ficar por aqui mesmo. E também já perdi a oportunidade, né? Para ter tirado a cidadania, meu avô teria que ter tirado. E aí, como foi dificultando, e também já é mais difícil, mais complexo tirar a cidadania, eu também já acabei abandonando essa ideia. Pai e mãe vivos ainda, Alexandre? Pai e mãe vivos, graças a Deus ainda. Então, são lá de Bauru, inclusive, pai e mãe, beijo para vocês aí que vão estar assistindo daqui a pouco. Muito bem. Você, então, é paulistano não? É de que cidade? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade que chama Lucélia. Perto da cidade onde minha mãe e meu pai moravam, que é Bastos. Inclusive a capital do ovo, uma curiosidade aí. Bastos. E só nasci em Lucélia, pra falar a verdade, assim, eu nem conheci a cidade depois. Nasci, depois saí de lá e nunca mais. Pra capital. Aí depois já fui morar em Bauru com os meus pais, fiquei morando em Bauru. E aí com 19 para 20 anos, passei na faculdade e aí fui fazer a engenharia ambiental, como você trouxe, na Unesp Sorocaba. Aí fui estudar em Sorocaba. E aí a vida seguiu, então você já é um paulistano. Já praticamente um paulistano, cara. Acho que já faz uns 6, 7 anos que eu já tô morando lá. Uma cidade boa, sim. Paulo. Lá São Paulo é aquele negócio, né? Ou eu amo ou odeio. Exatamente, é 880 ali. Eu já gostei mais, acho que na década de 80 era fantástica. Falam que as oportunidades vão estar muito lá, né? E aí eu também fui pra lá por conta dessas oportunidades que acabei tendo também. Essa coisa de São Paulo ficar no nosso imaginário, a depender da nossa intenção em São Paulo, é o lugar ideal. Eu lembro quando eu saí daqui em 2013 para fazer doutorado em São Paulo, a gente sai com muitas perguntas, muitos medos, inclusive medo de ser assaltado. A televisão trazia essa imagem muito dura. E São Paulo é uma cidade relativamente segura. Pelo tamanho quando eu passei 4 anos em São Paulo fazendo doutorado, eu não vi, exceto quando eu chegava em casa que eu ia ver na TV, os assaltos e furtos. Eu nunca fui assaltado. Mas lá mesmo eu não conseguia ver isso. Eu falo que toda capital tem sua periculosidade ali, né? Por conta de ser uma capital, de ter muito movimento mesmo. Mas você não pode dar bobeira. Putz, fica andando com o celular na mão ali, nem em lugar nenhum, exatamente. Os guetos, senão... Então, se você tomar cuidado, não andar logo nos lugares perigosos, assim, eu acho que você consegue ter uma segurança. É lógico, né? Acaba vindo bastante coisa,
de assalto, violência, as coisas, mas acho que você tomando cuidado e dependendo da região onde você mora, dá para ter uma segurança melhor, assim. Bom, Alexandre, você é engenheiro ambiental, mas trabalha com vendas. E para isso Trabalha você com fez vendas, uma cara. especialização nessa área. É. E você trabalha hoje numa das maiores empresas do Brasil, que é a Natura, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da Natura aqui no Brasil, porque ela é brasileira. Ela é 100% brasileira. Como a 100% Boticário, brasileira. como a Botica, né? Como a Jequiti. Exato. Mas eu acho que a pioneira desse sistema de vendas, né, de porta em porta, foi a Avon aqui no Brasil, né? No ramo dos cosméticos, digamos assim. A Avon foi a pioneira no mundo inteiro na venda direta, né? Eles começaram com essa venda direta lá na Inglaterra e aí o seu Luiz Seabra, o fundador da Natura, trouxe esse conceito para o Brasil também. Então, 1969, até deixei anotado aqui. 69, 69, o início da Natura. A Avon hoje é da Natura. Hoje a Avon está dentro do grupo da Natura. Sim. Natura, aqui no Brasil ou mundialmente? Internacional, América Latina inteira, e tem uma parte da internacional também. Eu não sei te dizer os países da internacional, mas principalmente América Latina e uma parte do exterior também. E aconteceu a fusão ano passado. Eu acabei vivendo aqui, tive essa experiência, essa oportunidade de viver uma fusão de empresas. Nunca tive nem perto de passar por essa oportunidade, então vivi isso. Foi bem complexo, para não falar outras palavras de difícil, enfim. Mas foi bem interessante. Assim, então hoje a Avon está dentro do grupo Natura aqui, Natura & Co, né? Como é que está o mercado hoje aqui, entre essas quatro que eu falei, Jequiti, Natura, Botica e Boticário? Qual é a maior, afinal de contas? Quando Os dois maiores players que a gente tem da venda direta é a Natura e a Boticário, né? A gente divide ali praticamente, acho que 90% do market share é da Natura e da Boticário. E tem essa competição. Às vezes a Boticário vai lá, dá uma passadinha um pouquinho, de repente a Natura vai lá, recupera essa diferença, mas majoritariamente a Natura está um pouquinho à frente da Boticário, né? Até porque a Boticário também tem muita franquia. Então, dentro da venda direta também, ele tem um share lá de canais um pouco mais distribuído. É isso que eu queria falar, porque assim, você é da Natura, eu estou falando da Boticário, para a gente ter uma noção de mercado, né? Antes que a gente vá entrar em detalhes. Então, as duas dominam aí quase 90%. Como é que está o sistema hoje da Natura de franquias? Tem venda direta ainda? Aquele vendedor individual, eu posso ser ainda vendedor? Com certeza. Como também posso abrir uma loja? A maior fatia de faturamento da Natura vem da venda direta mesmo, né? Então até um pilar que a gente protege muito lá, porque lá dentro a gente fala que a gente faz vendas por relações. Então, não é só você chegar e falar, quero comprar um produto de uma consultora. É você conhecer o seu cliente, é você ter uma relação com esse cliente para você ter uma duração de vendas mais longa, digamos assim. Então, essa é a sua área lá. Essa é a minha área. É cuidar... Você é o que na Natura hoje? Hoje eu estou como coordenador lá dentro da Natura. Coordenador de quê? Hoje eu sou coordenador de uma área que chama Jornada da Força de Vendas. Que cuida literalmente dessa jornada, desde o momento da entrada até o momento da saída dos consultores, líderes, enfim, né, os gerentes que a gente tem também lá que trabalham com a gente. E eu olho justamente como é que está essa linha do tempo. Se ela está sendo legal, se ela está fluida, se está muito puxado ou não. Se o cara está produzindo. Eu digo que é uma troca, porque, óbvio, né? A gente está sempre buscando receita e faturamento. Claro. Mas também não é para sangrar. Tem que ser uma coisa que tem que durar, né? Então a pessoa não pode ir lá, quer entregar resultado e ficar batendo meta, porque também não para de pé isso, né? Ainda sobre esse assunto, professor, porque acho que pode até isso ajudar algumas pessoas que estão assistindo a gente agora. Sem dúvida. A entender como é que é esse processo, né? Eu estou aqui justamente com a pessoa que cuida desse setor de vendas, né? Em todo o Brasil, que é o Alexandre Ronda. Como é que é feito esse contato hoje? Vamos supor, César, quero começar a vender Natura. Eu entro em contato pelo site? Você pode virar consultor a qualquer momento. Inclusive, é até um pilar que a gente protege bastante, que você pode criar um seu empreendimento. Você pode crescer virando consultor da Natura. Inclusive, a gente tem consultores aí que fazem um bom faturamento mensal, inclusive. Então, primeiro começa como vendedor, depois consultor. Você começa como consultor, sim. E aí você faz seu cadastro lá bonitinho na Natura e você tem direito a fazer o seu selinho, que a gente chama, né? De comprar os produtos da Natura com um preço X, e aí você pode vender... Para poder ter o lucro. E aí você tem uma lucratividade.
Precisa ter um capital para começar? Você precisa ter só o capital de primeiro investimento de um pedido, mas a gente está falando de um pedido aqui de 50 pontos, né? Que a gente trabalha em pontos lá dentro da Natura. Mas se eu for transformar isso em reais, é 200, 300 reais mais ou menos. R$300 é o pouco primeiro investimento. É um investimento bem baixo. Bom. E aí vai muito de como você trabalha isso, né? Como você tem a sua carteira de clientes, como que você vai capturando novos clientes também. Então, eu digo que é uma oportunidade incrível para quem quer começar a trabalhar e não tem outras oportunidades também de fazer um dinheirinho extra ali também. Né? Ainda tenho aqui 150 mil perguntas sobre Pois essas vendas aí, mas professor... Não, César, eu quero insistir nessa questão, porque a gente ouve muitas pessoas falarem da falta de emprego. A gente, então, trabalha com o conceito de trabalhabilidade, empregabilidade. Mas se a pessoa pode, com um valor de R$200, R$300, iniciar um negócio com a marca que é extremamente valiosa no mercado. Né? Você vê que confiável, né? Tem uma credibilidade... Pois é. Porque você tem produtos que te promovem. Pois é. A Natura é um desses produtos. A gente, quando fala em Natura, vou citar aqui o concorrente Boticário, a gente sabe que são duas grandes marcas que qualquer um que comprar ou revender um produto desse vai ter, se tiver habilidade na venda, se for bem assim, vamos dizer, se for dedicado na causa, ele consegue vender, porque o produto por si só já vende. Total. Então eu te pergunto, Alexandre, quanto maior a quantidade de pessoas, se a gente fosse falar numa ideia de pirâmide, a base bem larga, de muitos consultores, a Natura, depois que essa pessoa entra lá, que faz a primeira compra, a Natura enxerga esses potenciais consultores e vai entrar com esse pessoal na formação, dar um treinamento, uma preparação, uma qualificação? Muito. Lá dentro a gente trabalha muito com propósito, e é justamente a minha área olha muito para isso. Então a gente entende... A gente sabe que quando a gente traz um consultor, quando uma pessoa vira um consultor, ela quer vender produtos, mas a gente sabe que ela precisa ter uma constância, a gente quer que ela evolua também, tanto em conhecimento, tanto para ela se desenvolver no negócio. Você tem noção desse número hoje? Hoje a gente tem 1,2 milhões de consultoras espalhadas pelo Brasil inteiro. 1.200.000 consultoras. É gente pra caramba. É gente pra caramba. E vocês tomam conta disso tudo. A gente tenta olhar para isso já tudo. É quase sócio, então, lá. Tentando lá, né? 9 anos já na empresa. 9 anos. Já 9 anos na empresa. Você só trabalhou nessa empresa? Só trabalhei nessa empresa. Assim, entrei como estagiário e aí fui progredindo, fui crescendo e sou suspeito para falar lá porque eu tive pessoas incríveis ali na minha trajetória. A sua equipe, bem aqui, me diga que você toma conta hoje, você é responsável por uma equipe de quantas pessoas? Hoje a minha equipe é pequenininha, sou eu e mais uma pessoa no caso. Então a gente olha muito para a minha parte é proposta de valor, a gente chama de proposta de valor o meu pedaço. Tá. Então é justamente o que a gente oferece para essa força de vendas, para ela se sentir motivada a continuar progredindo no desenvolvimento do negócio dela. A gente fala assim 2 pessoas, mas você tem aí uma base de dados enorme. Você tem tudo, né? Hoje, você tem um sistema computacional ali, já facilita a tua vida. A Natura, ela tem muita informação relevante para a gente trabalhar lá e a gente não toma uma decisão sem olhar os números ali, né? Bem estruturado tecnologicamente, muito, na área de informática. É claro que a gente, quando tem alguns pontos de melhoria e de desenvolvimento, mas quando a gente olha o todo, assim, é incrível a quantidade. Tem áreas específicas para cada tipo de sistema, para cada tipo de frente lá dentro da Natura. Alexandre, eu vou lhe fazer uma pergunta que a resposta é muito difícil. Por que é difícil? Porque ela acaba suscitando uma imprecisão, mas eu vou colocá-la porque é uma reflexão, inclusive, porque a gente sempre, quando faz o programa, a gente diz que ele tem uma função educativa. E a gente meio que devolve à sociedade, na forma de bons diálogos, de boas conversas, aquilo que a gente pode daqui depurar como de excelência. Então, César, vê que ele está dizendo que começou como estagiário. Sim. E está há 10 anos, 9 anos nessa empresa. Quase 10 anos. Que é uma empresa muito grande. Eu fico me perguntando, e pergunto a você isso, se você tivesse como medir, como aferir, quanto da sua permanência dependeu de você e quanto da Natura. Por que eu pergunto isso? Porque muita gente entra como estagiário e pouco tempo depois sai. E você tem permanecido, porque a gente costuma dizer que mais importante do que uma pessoa entrar num lugar é se manter lá, e se manter produtiva, mais ainda, crescer dentro da empresa. Que é verticalizar nas funções. Que é o caso dele aí, né? É possível dar uma ideia disso? Olha, professor, eu digo que tem uma boa fatia da minha parte, mas eu também sou um pouco suspeito para falar, porque eu tive pessoas incríveis dentro da minha trajetória lá que me ajudaram bastante, assim. Então,
Tem até um ex-chefe meu que sempre dizia, né? Ele olhava primeiro o quem, depois o como. Então o olhar para a pessoa lá é muito forte para mim. Eu me identifico muito com isso, assim, né? Da relação. Como é que é? Primeiro quem, depois o como. Legal. É bom isso. Bacana isso. Gente, né? Pô, empresa é feita de gente. É gente, são pessoas ali, sinto né? que são 3 G. G de gente, G de gestão e G de governança. Pronto. E você precisa de motivação para estar trabalhando, acordar todo dia, se sentir motivado para ir trabalhar feliz e contente ali, porque senão vai deteriorando essa relação, né? Então, eu diria que é uma fatia de meio a meio, digamos assim. Porque tem uma parte que eu me identifico demais com o propósito da Natura, dos pilares que eles defendem lá, tanto da sustentabilidade, até pela minha formação de engenheiro ambiental, e também desse olhar de pessoas, né? Um olhar muito importante para as pessoas que eles colocam quase em primeiro lugar ali. Então, isso também traz um olhar de motivação aqui, de continuar feliz e continuar motivado a ir trabalhar. Então, eu digo que é uma fatia de meio a meio ali, para continuar e desenvolver ali dentro. Né? Você falou aí citou novamente sua formação de engenharia ambiental, né? E quais departamentos, setores você passou na Natura até chegar no... Uma curiosidade no aqui vendas. que eu nunca atuei como engenheiro ambiental. Eu já entrei na gestão comercial dentro da Natura ali, né? Então, já fui para meio que o lado de vendas. Como trainee? Eu entrei como estagiário mesmo, nem foi um programa de trainee. Eu entrei na área de planejamento de demandas. Então, eu fazia toda a parte de planejar quanto que a gente ia vender de um batom, quanto que a gente ia vender de um hidratante. A gente fazia essas estimativas lá para o time de logística fazer a produção. Depois eu passei para a área de campanhas e reconhecimentos, que fazia campanha de incentivo, e eu era a pessoa que fazia toda a parte de planejamento e resultado dessas campanhas. É um tipo um RH, né? Porque você trabalha com... Eu tentei trazer a parte da minha engenharia, então meu raciocínio lógico, tudo para essa parte mais de vendas. Então a parte ambiental ficou um pouquinho de lado, mas eu peguei a parte da engenharia muito forte. Então raciocínios e números para mim sempre foi uma coisa que eu tive muita facilidade. Por que eu perguntei isso? Porque assim... quando a gente vê a Natura, até pela própria propaganda das mídias que ela faz, a gente vê muito essa coisa de respeito à natureza. Ao ambiente. Né? Ao ambiente. Até porque a matéria-prima vem muito. Vem da natureza, né? Sim. Plantas, flores e... Total. A área de sustentabilidade lá é muito forte. E não é só fala. Porque tem muitas empresas que vão para esse lugar de tentar defender a sustentabilidade com o marketing. Mas eu posso dizer, estando lá dentro, que realmente tudo que é dito é feito e é muito mais. Assim. Tive a oportunidade de visitar também algumas famílias que fazem a produção de algumas matérias-primas para a Natura lá no Pará. E você vê que é muito bem estruturado. Assim. Bom, são óleos, uma parceria. São castanhas, são óleos, tem vários produtos ali, principalmente da Amazônia também. Tem muita matéria-prima que vem de lá. Açaí, tem um produto que chama o Cuba. Qual o percentual ali? Vamos pensar assim, tudo que a Natura produz, o percentual do que é natural, que vem da natureza, e o que é químico. Olha, porque tem um percentual químico que é tem, necessário, né? Porque, por exemplo, quando você pega um hidratante, tem uma parte lá que tem o fixador, tem a base do hidratante ali, que os óleos que vão trazer os benefícios que vêm da parte mais natural, digamos assim, né? É um departamento importante, né? Essa parte na parte de química, pesquisa e desenvolvimento em Cajamar, que fica na matriz da Natura, fica em Cajamar. Lá, Cajamar, os laboratórios são incríveis. É uma cidade quase pertinho de São Paulo, dá uns 40 minutos de São Paulo ali, é do lado de São Paulo mesmo. É no estado de São Paulo. Você já visitou? Já visitei. Inclusive, todo colaborador que entra na Natura tem uma semana que você vai fazer a vivência lá dentro de Cajamar. Então, você visita a fábrica, passa pelos laboratórios, você passa pela parte de distribuição. Então, você faz toda uma imersão ali dentro daquela matriz. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, depois eu até convido vocês a darem um Google para ver como é que é, mas é muito bonito lá, é muito bonito assim. Você fala bem aí que compra coisas do Pará, da Amazônia, e aí eu acho que do Brasil inteiro. Eu acho que é um setor muito interessante você manter, né, esse contato, essa compra, garantir essa compra, dessa produção desses... E é um olhar de parceria, né? Porque ao mesmo tempo que a Natura compra esses produtos, tem alguém que produz, né? Exato. E são famílias, assim, que você vai olhar a estrutura deles, tem uma baita produção, mas eles estão todos estruturados ali para fornecer a Natura. Alexandre, né? nesse hall, tem alguma no Piauí que produz produto que a Natura compra? Olha, professor, acho que aqui no Piauí não
Não... Acho que não tem aqui. É mais no Pará ali lá na Amazônia, que eu sei que são onde tem as principais matérias-primas. No caso aqui poderia ser a apicultura, poderia ser um bom fornecedor, mas a gente concentra mais a nossa produção no mel propriamente. No caso ali, acho que a cera, né? Cera de abelha, geleia real, acho que são os produtos que talvez interessem mais a Natura. A Natura está sempre buscando novos produtos e matérias-primas para desenvolver melhores produtos para isso. E a pesquisa para novos produtos com relação a novas matérias-primas? Eu acho incrível, porque quando a gente fez essa visita... Já tem só um minuto, já tem gente que sai do vegetal e vai já para lama de determinada região, porque a gente sabe que algumas regiões tem uma lama, tem uma terra, um barro que tem um poder de tratamento, poder de cura. De rejuvenescer a pele. Não, e lá a área de pesquisa é muito forte realmente, assim, a gente viu, eu vi por cima, assim, né? Como eu tô um pouco mais do lado de vendas, essa parte mais técnica, pois é, devia atuar um pouco mais, mas não atuei, né? Sim, mas e aí? E aí, lá eles vão fazendo teste a teste, então, eles não fazem teste em animais, né? Então, todos os testes são em laboratórios, então, é uma pesquisa bem relevante lá e eles fazem nos mínimos detalhes. Quanto é que eles pagam por uma cobaia lá para testar? Eu não tenho a menor ideia. De repente podemos buscar ali, né? Pode usar o produto aqui que vamos testar aqui no César. Alexandre, a gente, quando entra no ramo do negócio, do empreendimento, a gente sabe que tem dois tipos de empreendimento. Tem aquele que é empreendedor por escolha, por preparação, e tem um empreendedor por necessidade, por casualidade. A gente geralmente dimensiona nesses dois tópicos. E muita gente acha que é impossível fazer certas coisas. Mas a gente, numa conversa informal, queria que você pudesse repetir aqui pra gente, conta um pouco como é que começou essa história da Natura no Brasil. Como é que o cara fazia aquele movimento de comprar e vender? A história do seu Luiz Seabra aqui é que ele começou numa lojinha lá na Oscar Freire, em São Paulo. Inclusive, né... Começou bem de endereço. Pois é. Mas era numa época onde ainda estava meio que começando tudo, né? E até o logo da Natura é uma rosácea que a gente chama, né? E aí é até o ícone que foi desse momento, porque o seu Luiz Seabra, foi o primeiro consultor da Natura, e ele distribuía, ia passando porta em porta, falando com as pessoas na rua e dando uma rosa branca e uma cartinha para conhecer os produtos da Natura. Que ele produzia. Que ele foi lá. O criador ele foi literalmente o criador de tudo. Aí depois entrou o Pedro Passos e o Guilherme Leal como sócios fundadores dele também. Mas tudo começou com boca a boca e ele criando essa imagem, né, da rosácea. Inclusive as primeiras logos da Natura é essa rosa branca que ela foi evoluindo e chegou onde chegou hoje. Mas foi esse momento onde ele teve esse clique e que era já bem disruptivo, né? Porque naquela época, em 69, um homem, né, que ainda tem muito preconceito, né, de coisas cosméticas para mulheres e o homem não, né? E ele quebrou essa barreira de ir atrás, de fazer desenvolvimento e começar a vender produtos de beleza. Essa valorização ainda, né, para o vendedor, né, esse pequeno vendedor que é a base de tudo, né, que são os consultores. É o que o professor falou, né? Muita gente tem esse receio de dar esse pontapé inicial e acha que é muito difícil, ou que acha que não tem capacidade para isso, mas às vezes é mais ele quebrar um pouco dessa barreira e tomar a primeira atitude, que daí as coisas vão desenvolvendo, né? Eu apresentei aqui já uma espécie de reunião de vendedoras, convenção, até num hotel aqui famoso, e aí tinha as áreas, aqui vinha o pessoal do Piauí, os nomes eram engraçados, né, porque era de acordo com a região, e aqui abrangeu também uma boa parte aqui do Maranhão, aqui Caxias, aqui em Teresina. E eu lembro que tinha consultores, e os consultores, os vendedores, né, daquele grupo, e tinha a pessoa responsável. Como é que é chamada essa? Gerente isso? Ali na Natura a gente tem a estrutura comercial. Então, quem cuida de um grupo de consultoras é uma líder de negócio. Líder de negócio. Quem cuida de um grupo de líderes de negócio é uma gerente de negócio. Que é quando tem o nome que vocês colocam naquele grupo, naquela região, Isso, né? Exatamente. E quando tem um grupo de gerentes de negócio, quem cuida é um gerente de vendas, que é o maior da estrutura ali, né? E aí quem cuida de um grupo de gerentes de vendas é o líder de mercado.
E aí, essa é a estrutura nossa comercial. E aí, dentro das gerentes de negócio, começa a ter os nomes que são dos setores. Esses gerentes e esses líderes, tudo começaram como consultor. Tudo começaram como consultores. Vamos lá. Tem algumas pessoas, quando a gente fala das gerentes para cima, tem algumas que passaram pela consultoria, outros não. Não. Mas líder e líder de negócio, 100%, todos já foram um dia consultores. Tem que passar hoje em dia Tem que por passar, consultor. tem que Tem que passar. ser o vendedor de porta em porta primeiro, né? Ele precisa conhecer do negócio para poder fazer depois uma gestão, né? Então Muito não bem. consigo colocar uma pessoa sem esse conhecimento para atuar Vamos nisso. lá, você tem acesso aí, que é o seu departamento que você coordena. Quanto ganha o maior consultor de vendas hoje da Natura no Olha, Brasil? Quem é o campeão ou a campeã? Tem uma galera que faz um bom dinheiro, viu? Assim, patamar de... Mas o campeão, você tem o nome dele ou dela? O nome eu Não não precisa tenho, de- mas números assim, chegou já perto de 100 mil no mês aí. 100 mil reais de venda no mês. É que é uma coisa meio... Não é constante, né? Sim, É tudo óbvio bem, que mas tem vamos aquelas lá. explosões Você de pode falar números em assim. percentual aí de o que fica desses 100 mil para o vendedor? Porque Não, 100 mil é o que ele ganha mesmo. 100 mil é o que 100 fica pra mil é ele. o É o que livre ele, é o dele. livre dele, é o livre dele. Eu acho que você tem que largar a rádio, o rapaz, podcast. eu vou de largar vez. aqui o Pode Escrever. Largue Eu acho o- que você consultou. Não, mas sabe o que E eu a penso? Eu penso no seguinte, Alexandre. Pensando na cultura ocidental e mais na cultura brasileira. Carros. Brasileiro adora carro. É verdade. Motos. Brasileiro adora motos. É verdade. Então, cuidar da beleza é uma coisa que todo mundo, bem ou mal, mais ou menos, mas todo mundo corre atrás disso. Aparecer ou estar melhor. Eu acho que hoje mais um pouco. Antes os homens não se preocupavam muito com isso. E eu acho que existia bastante preconceito no passado É, mas também o que eu sobre quero você se dizer cuidar, com né? isso é que se a gente tem um produto que é muito forte, muito bom de conceito, que é o produto da Natura, se as pessoas gostam tanto disso em razão de se apresentar bem, o produto ajuda, sei lá, batom para as mulheres, naturalmente, Pra né? gente, protetor. Protetor isso é uma coisa tão solar. importante, protetor solar. Maquiagem, e uma série de coisas. E alguém ganhando 100 mil reais, fazendo o que gosta, vendendo produto de beleza, é que nem dar aula. Lucro Eu de adoro 100 dar aula, eu não ganho 100 mil reais, mas adoro Essas dar aula. pessoas criam estratégias, eles dão, inclusive, a gente faz conversa com as pessoas que são os maiores consultores pra gente pegar as referências de entender como ele chega nesse número. Chega lá, né? Porque a gente quer que mais pessoas cheguem nesse número. Porque se eles venderem mais, consequentemente, a Natura também Quem chega acaba nesse faturando nível mais. abre loja, né, evidentemente. E aí agora começamos, agora não, né? Uns tempos atrás a gente agora começou com as franquias, que né? são os maiores consultores que já tinham lojas meio que informais ali, já tinham essa lojinha meio que de fundo de casa. E aí a Natura falou, não, vamos organizar isso e fazer uma franquia para que seja uma venda direito ali, com existe lojinha bonita e tudo Existe mais. um padrão de vocês, porque assim, algumas franquias, para você começar, você já tem que ter um capital razoável, já tem que entrar com um modelo de loja de tantos metros quadrados, não sei o quê. Tem- Existe isso? Existe um modelo que possa começar com uma loja da Natura Tem, pequena? tem vários modelos lá, Tem, que né? desde a PMG, assim, de tamanhos de Entendi. loja, até a localização onde você pretende abrir essa loja. E aí tem um modelinho básico lá de como é, mas você não precisa começar gigantescamente. Você pode começar com uma lojinha Começar pequena loja pequena. mesmo Muito e bem. pontapé inicial. Alexandre, Porque muita gente faz a própria loja em casa, né? Começa Já assim, faz uma começa lojinha em casa, fazendo pega um estoque. quarto da casa, um fundo, uma Já- coisa, já faz uma... E o principal desafio que a gente fala, né, nessa parte da venda direta é a pronta entrega, porque tem muitos consultores pequenos que primeiro pegam um pedido para depois entregar o produto. Então ele meio que vai somando o pedido do professor, o pedido do César, Entendi. eu fecho um pedido aqui meu e aí depois eu entrego para vocês. Mas muita gente não quer esperar esse pedido Sim, chegar para o por isso consultor que é para bom depois ter- pegar. ter o Por isso que é produto, bom você ter ter um o estoque, produto em casa. Então um você criar estoquezinho. um seu estoquezinho. E aí por isso que também liga para outro ponto, saber quem é o seu cliente, o que você vende mais, quais são, o que o seu cliente costuma comprar com mais constância, para você também não ter o estoque parado lá e que você não vai ficar estocado ali sem conseguir vender. Então, precisa começar a entender quem é o seu cliente para você também começar a fazer esses investimentos maiores. Tá. Como é que foi a escolha da Natura, e se isso ainda acontece, se há mudanças com relação ao target dela, né? O público-alvo? Porque assim, a gente tem uma que foi fundada há pouco tempo, e com muita força, porque era do Silvio Santos, né? É do grupo Silvio Santos, que é a Jequiti. E ela começou, pelo que aparentava, pelos preços e tudo, para atingir assim fazer uma linha popular, atingir um pessoal de menor poder aquisitivo. Sim. Como é que a Natura trabalha nisso? O que é que ela foca? O que é mais importante? A Natura, ela
amplia bastante essa visão de público-alvo, porque ela tem várias linhas que tem vários tipos de valores. Então, dentro de uma marca, dentro da categoria maquiagem, por exemplo, eu tenho algumas marcas... Ela cria outros nomes para... Ela vai criando as linhas, né? É, então ela vai criando Una, por exemplo, que é uma linha mais premium ali da Natura. Sim. Antigamente a gente tinha o Faces, que era uma linha um pouquinho mais barata de maquiagem. Entendi. Então, mas o nome Natura lá. É sempre da marca Natura, só as linhas que vão diferenciando. E aí, dentro dessas linhas, a gente tem uma variação de preço bem relevante. Né? E agora o Grupo Avon também, para o Grupo Natura, com a Avon também dentro, isso também ajuda a gente a atingir mais esses públicos. É largo. Popular, né? Alexandre, um valor mais em conta mesmo. Assim. Considerando essa variação de produtos, preços e públicos, eu pergunto na mesma linha, só que numa perspectiva mais geográfica. Considerando o Brasil, tem uma ideia assim, de região? Nordeste vende muito? Sim, no Nordeste quem vende mais é a Bahia, é o Ceará, o Piauí, e São Paulo? Isso que é o que mais impressiona, professor, porque quando a gente olha o Brasil inteiro e as regiões que a gente trabalha, cada um tem um comportamento e uma característica diferente. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, a perfumaria da Natura explode de vender. Explode, assim, a maior parte da fatia aqui do Nordeste é de perfumaria. Só que quando eu vou lá para o Sul, que é o mesmo país, um pouquinho mais distante, mas quando eu vou lá para o Sul, essa categoria da perfumaria desaba. Porque lá é muito mais forte cuidados pessoais, então sabonete, hidratante, até pelo clima também. Exato. Então, assim, dentro das regiões a gente tem comportamentos muito diferentes, e por isso que a gente também tem que olhar isso de uma forma regional. Que eu também atuei dentro do planejamento de vendas como regional, então eu vivi morei em Salvador, cuidava aqui da regional do Nordeste. O solar deve vender bastante aqui no Nordeste. Muito, no perfume, sul, exatamente, no sul nem tanto, e no sul quase nada, assim. Perfumaria também lá no sul nem vende. Aqui, como é que a gente diz, é um sol para cada um? Para cada um, a gente tem dois aqui no Piauí. O César falou que tem dois, hoje está com uns 2 ou 3 aqui, né? Porque assim, na verdade o frio queima também, mas é diferente da queimadura do sol. Porque tem que ser um hidratante, uma coisa... O hidratante já resolve no caso do frio intenso, mas no sol tem que ser protetor. Então a gente também não pode generalizar as coisas lá, a gente olha muito por regional mesmo. Então a gente entende que a regional lá do Nordeste é uma coisa, a regional do Norte é outra, do Centro-Oeste é outra, do Sul é outra e Sudeste é outra. Olha, eu vou de novo fazer uma pergunta para você, Alexandre, que eu sei que não é fácil a resposta, mas é uma curiosidade. Eu visitei ontem um amigo que tem um restaurante e ele comentou comigo assim, Damião, é impressionante como a cerveja mais cara que a gente tem é a Heineken e é hoje a cerveja que mais vende. Ele comentou. Ele é dono de um restaurante numa região das mais nobres de Teresina, portanto, talvez se explique pela regionalização. A Natura tem um produto que em qualquer região é o produto que bate, é o produto que está todo mundo atrás ou não? Acho que um produto que vem... Né? Exatamente. Acho que sabonete... Da Natura. Porque é isso, né? E é um item muito presenteável também, né? Às vezes você quer dar uma lembrancinha, alguma coisa... E útil, porque... Todo mundo usa sabonete. Isso. E particularmente eu acho bem cheiroso. Perfume é uma coisa muito pessoal. Às vezes você tem gosto, né? Eu não gosto muito da madeirado. Tem gente que gosta mais adocicado. Eu vou até dizer aqui no Pode Crer que a gente vai fazer uma promoção nós vamos fazer para os nossos ouvintes, para quem é... Kit da Natura? Vou dar. Pense logo, né? Vamos logo falar aqui, vai lá, deixando um comentário aí, tem que curtir, deixar um comentário e indicar para ganhar uma cestinha da Natura. Da Natura, nós vamos deixar. Vamos falar de números agora aqui. Eu não sei se você vai ter resposta para tudo que eu vou lhe perguntar, mas vamos lá. Geração de empregos. Nós temos os empregos diretos, pessoal contratados pela Natura. Quem é fichado, como se diz, né? Carteira assinada pela Natura. Hoje a gente chega a que números? Olha, só lá no prédio onde eu trabalho, a última vez que eu conversei com o pessoal, a gente estava falando de 3 mil colaboradores ali. No Brasil? Porque não é só consultor, né? Tem funcionários da Natura espalhados pelo Brasil. É que o consultor e o líder de negócio, tecnicamente, não são colaboradores que a gente considera CLTs ali, CLT, né? Mas a partir de gerente de negócio e gerente de venda já são colaboradores da Natura. Tá, indiretamente, porque assim, a gente fala de todo mundo que produz alguma coisa que sirva de matéria-prima. Aí vai uma galera mesmo, porque bom, o prédio que eu trabalho, eu estou falando de uns 3 mil, acho que a matriz deve girar em torno de uns 3, 4 mil também, por aí.
E aí, se eu for colocar também... Quem no Brasil produz para vender produção, produto isso pra Natura, daí já vai porque, mais na verdade, galera. É um emprego indireto. Sim. Quando Total. eu produzo e tenho um comprador fixo, no caso a Natura, eu, de certa forma, produzo para atender a uma empresa. Tem uma logística já aí. A gente visitou lá e tem as famílias que fazem essas produções, que não é só uma família, né? Tem muita gente que trabalha, os colaboradores daquela região ali que fazem a produção, ajudam na produção também. Já que você então falou, é uma galera também. Já que você falou do consultor, como é que é feita essa parceria aí? Como é que se firma aí? A pessoa tem que abrir um microempreendedor individual? O consultor não. O Não, consultor ele pode ser pessoa física. É isso, ele compra os produtos dentro do sistema da Natura. Mas existe um faz o pedido. contrato, alguma coisa que Tem, essa tem. né? Ele faz um cadastrozinho com todo o documento, bonitinho okay. ali, ele recebe todas as documentações necessárias. E aí ele tem direito a um cadastro dentro do nosso site que ele pode fazer as compras por lá. E aí ele compra, já mirando, dependendo como ele for progredindo no nível dele, né? Que ele vai crescendo. Então ele começa como semente, depois ele vira um bronze, prata, ouro, diamante. E aí ele vai crescendo conforme ele vai aumentando a produtividade dele. E aí também a margem de lucro dele também vai acompanhando esse crescimento dele. E o preço? O preço que se passa é o mesmo para quem está começando? Todos os preços são todos iguais. Tanto faz para quando ela vende para um franqueado ou para um consultor, o preço é o mesmo. É o mesmo, não tem essa diferenciação. Não tem diferença de preço. A única diferenciação que tem é da margem que ele vai receber em cima disso daí, dependendo do nível que ele está, né, dessa progressão do desenvolvimento do negócio dele. E também de como ele também trabalha o negócio dele. Então ele pode comprar um produto promocionado e aí esperar passar essa promoção e vender esse produto com um valor cheio, de repente. Eu te pergunto isso então ele aumenta a margem dele. Porque também, a partir do momento que eu vendo na minha casa, é diferente da parte daquele que fez um investimento que paga o aluguel, tem uma loja, tem funcionário, né? Uhum. Então a margem dele aí talvez seja um pouco maior. Tudo eu vejo como um começo, assim. Ele precisa primeiro entender como é que é o nosso modelo de negócio, um consultor iniciante, né? Uhum. E começar a trabalhar os clientes dele. E aí, conforme acho que ele vai progredindo nesse formato, e aí ele vai enxergando novas oportunidades, até um momento onde ele começa a ter mais estoque, que daí ele já sabe mais ou menos o que vende, o que não vende, e ele começa a ter produto à pronta entrega. Então isso faz também ele progredir. E aí ele vai organizando a vida dele até onde ele chega num consultor diamante, que a gente fala que são os tops lá na Natura. Alexandre, eu vou te fazer é o que tira 100 mil reais. Eu vou te fazer eu vou te fazer aqui uma provocação. Eu assisti agora, há um mês atrás, um programa com a responsável pelo Magazine Luiza. E ela comentou lá que eles já têm um estudo feito, que eles sabem em cada época do ano que produto eles vendem mais e que produtos eles não vendem de jeito nenhum, e que tipo de estratégia de negócio eles vão ter para que aquele produto que vende menos dá uma melhorada e manter aí o padrão de venda. Perfeitamente. Vocês têm isso? Por exemplo, a Natura sabe quando ela vende mais um produto, quando mais vende outro, Sim. quando está em baixa, todo... Como é que é esse negócio? A gente trabalha bastante a sazonalidade lá, porque é justamente isso, né? Então tem períodos de datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais. Aí... Como a Natura são produtos muito presenteáveis, então tem esses picos, né? E aí tem os tempos de vale também, que são os períodos que não tem data comemorativa nem nada, é onde dá uma caída realmente de vendas. Mas existe muita sazonalidade lá dentro, e aí quando a gente olha isso nos dados, e a gente tem trabalhado muito forte isso também lá, de ser um data-driven mesmo, a gente tem que se preparar. Então, a gente fala que quando a gente trabalha na Natura, a gente vive os períodos antecipados. Então, a estratégia de Dia das Mães pra gente começa muito antes do Dia das Mães. No início do ano, né? Praticamente. Em janeiro. A gente está começando a falar de Natal agora, assim. Eu começando as primeiras conversas agora. Eu digo isso porque o grupo do Magazine Luiza, eles disseram que trabalham muito com simulação. Por exemplo, eles contratam aí, sei lá, 100 vendedores. Eu lembro desse exemplo que ela deu. E aí ela disse assim, ó, vocês vão ser treinados para uma simulação de vendas muito baixas. A gente quer saber qual é o potencial criativo de cada um de vocês, e o potencial criativo para responder àquela situação que não é tão confortável para a empresa, para a loja. Então, assim, e fazendo o treinamento, muita formação. E aí eu pergunto a você, considerando essa sazonalidade, e também isso que você disse que são produtos muito presenteáveis, uma expressão boa de ouvir e melhor de receber, né? Verdade. Nesse contexto, nesse ambiente,
você que já está lá há quase 10 anos, já percebeu situações em que a empresa pega um determinado, eu não sei se é gerente, se é um líder, e manda para outro lugar para dizer, ó, lá não está legal, vá lá ver se você socorre, e faz essa rotatividade de líderes. Sim. Porque com a experiência, com a motivação, ele consegue dar uma levantada? Isso existe? Esse mesmo diretor que falou para mim, primeiro quem, depois o como, ele também usava uma outra expressão que era a pessoa certa no lugar certo. Então, a gente tem, óbvio, regiões que são mais... tem um contexto de desenvolvimento mais complexo, digamos assim, né? Ela precisa de mais... Não flui muito o negócio. Então, a gente precisa colocar uma gerente, algum responsável daquela região, onde consegue ter o peito, de bater no peito e falar, pô, eu sei que essa região aqui tá ruim, mas eu vou pegar e desenvolver ela. Então, a gente olha muito também para essa pessoa certa no lugar certo. Como que a gente traz uma pessoa onde ela vai conseguir ter esse desafio sem se desmotivar, porque também a gente não vai soltar um problema na mão dela e achar que ela vai ficar super feliz. Então, a gente também precisa ter esse cuidado. Mas a gente tem que olhar, a gente olha com muito carinho para esses lugares mais complexos, sim, e tem bastante dispersão de resultado. Dentro de uma mesma região, a gente tem uma pessoa que vai super bem e tem uma mesma pessoa que não vai tão bem assim. Então tem muito esse cuidado de quem escolher quem que vai estar responsável por aquela região. O treinamento é feito por vocês mesmos, né? Lá a gente tem uma área, de só que olha só para os treinamentos. Então toda a capacitação, quais são os materiais que a gente precisa deixar disponíveis, quais são os treinamentos que a gente precisa ter constantemente no ano para essa pessoa se capacitar e conhecer sobre os produtos. Né? O professor Damião falou aí dos produtos, né? A gente até falando de sabonete aqui, mas aí me ficou aqui a pergunta. Qual o produto da Natura que mais vende? Se for um sabonete, qual é o sabonete? Qual a linha? Olha, você consegue, lembra aí? O que... Em quantidade, eu acho que a linha é o todo dia, o sabonete todo dia. Todo dia. E aí tem várias fragrâncias ali, mas eu acho que é o algodão lá que é o que vende mais. Eu gosto daquele... Macadâmia também vende bastante. Não. Aquele camomila, né? O maracujá? Não. É uma dessas. Erva doce. Erva doce, cara. O cheirinho da erva doce é uma maravilha. Eu lembrei, você tentando lembrar o produto, eu lembrei do Vicente Matheus, que era presidente do Corinthians. Eu queria agradecer ao dono da Brahma que mandou essas Antárticas para nós. Não, mas o erva doce é sensacional. Para mim é a fragrância mais gostosa. Inclusive, lá na matriz da Natura, se você entra, todo o cheiro que você sente lá é de erva doce. Olha porque aí. Acalma. E é um cheiro muito memorável, porque o erva doce é muita referência lá na Natura. Inclusive, eles lançaram agora um borrifador de ar do erva doce. Erva doce. Tem uma memória... Me traz eu vou trazer um borrifadorzinho para cá. Deixa aqui com cheirinho de erva doce. Quantos países hoje a Natura atua? Toda a Latam, então Equador, Chile, Argentina. América do Norte já? América do Norte tem a Central, que é o México, mas do Norte não. Não. E a Natura estava fazendo um plano de expansão de marcas, da internacionalização da marca. Inclusive, dentro do grupo Natura tinha The Body Shop, tinha a Aesop, mas não deu muito certo. Então, por isso que venderam dentro do grupo lá a Aesop e The Body Shop. Então, ela não tem interesse agora em subir a América? Eu entendi agora que o objetivo é a gente reforçar o que a gente tem já bom, que é o Brasil. Sim. E aqui dentro da América Latina mesmo. E aí o plano de expansão internacional ficou um pouco... Não deixamos, acho que esse plano cair ainda, mas está um pouquinho de escanteio agora. Conhece o pessoal do MKT lá, do marketing? Você tem... Conheço bastante gente lá no marketing. Como é que é feito as campanhas? Todos os departamentos participam? Porque hoje em dia a questão da informação, da qualidade do produto é importante, mas eu acho que o conceito hoje é que faz as pessoas... É uma área bem... É justamente isso, conceitual, assim, trazer conceitual, o porquê daquela marca, porquê da cor. Do como. Então, por que a gente está criando um produto desse? Quais são os benefícios? O que a gente vai falar sobre isso? Por que eu tenho que comprar esse produto e não outro? Exatamente. E lá, por ter várias linhas, como eu trouxe, cada marca tem o seu pedaço do marketing ali. Então, e dividido por marcas agora, né? Da Natura tem lá uma pessoa que cuida da linha de caiaque, tem outra pessoa que cuida da linha de corpo, vai olhando só para linhas ali. Porque são campanhas diferentes até, né? E são conceitos diferentes de produto, né? Então, uma mesma pessoa cuidar de perfumaria e uma outra pessoa, da mesma pessoa cuidar de corpo, não faz muito sentido porque são caminhos diferentes, né? Maquiagem, exatamente. Acho que a linguagem também muda muito. Total, né? A linguagem muda muito. E hoje eu vejo bastante, assim, dentro lá com a fusão das duas marcas, da Natura e da Avon,
as duas marcas já têm frentes muito diferentes, assim, né? Quando você olha um comercial da Natura e um comercial da Avon, você já vê que são meio gritantes Pelo que a gente estava conversando conceitual. antes, e você me falou do seu salário, a Natura tem que faturar muito. Porque, assim, nada, meu salário ainda não faz nem cócegas ali. A gente não pode falar aqui, evidentemente, né? Que não Quem seria dera, ético. quem não seria dera. ético. E o número não cabe aqui na sala, aí é E outra complicado. coisa, poderiam derrubar o nosso canal. Quem no dera, YouTube quem também, dera. né? Isso é- E o meu salário lá, acho que não faz nem cócegas no Tá, faturamento da Natura mas ali. qual você pode falar do faturamento da Natura em 2024? 2024 a gente Eu acho que isso, faturou... eu acho que não é uma É informação. público. É É público. público. Isso. Aliás, tem que ser público isso. Se eu não me engano, foi 17 bilhões que a gente faturou Em bruto 2024, 2024. 17. 16 ou 17 bilhões. 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 Cara, é grana, né? A intenção é faturar mais em 2025. Com certeza. evidentemente. Todo como capital aberto, né? Então a gente precisa declarar para os acionistas e quem investe na Natura um crescimento de negócio. Bom, Então já está eu declarado vou o agora crescimento. entrar aqui no marketing também, e é uma informação até um pouco assim, não sei se sigilosa, mas vamos lá. A gente sabe que algumas empresas lançam alguns produtos e não pega o produto. Às vezes não é o produto, é o nome, é como foi lançado. E eles pegam esse mesmo produto, dá um tempo, tira, né, Sim. do cache lá, da lista de produtos, depois o mesmo produto, com o mesmo sabor ou cheiro, enfim. E aí eles mudam o nome. A Natura já fez muito isso. Por quanto tempo um produto fica no mercado, vocês insistem para que ele seja tirado? E quando tira, ele já muda logo de nome ou fica ali de stand-by até saber Olha, o que fazer com aquele Desde produto? que eu comecei a trabalhar lá, nunca vi um O produto sendo tirado. reutilizado. Ah, tá. Eu já vi que teve várias linhas que não fluíram, que putz, fazem... Então não reaproveita aquilo, não? Não Cria-se reaproveita, algo cria-se novo. outro conceito, Talvez, assim, eu utilizar um Uma pouco das fragrância. matérias-primas, alguma coisa que é legal ali, podem até utilizar, mas assim, todo o conceitual de dar um stop e depois esperar passar um tempo e relançar aquilo, eu nunca Como vi se a acontecer. memória das pessoas tivesse apagado aquilo e exatamente. volta agora com outra roupa. É e porque vem. assim, a minha mãe, ela comprava muito Avon, né? Aham. Uma amiga dela. E eu lembrava de algumas embalagens. E a Avon começou a criar umas coisas para infantis. Rapaz, e vinha uns shampoos dentro de uns barquinhos de plástico, entendeu? E ela começou a fazer isso. Tinha um negocinho que era um palhacinho e tal. Oi, eu era criança, quando vinha aquele negócio, eu ainda tinha shampoo, mas eu queria fazer a minha coleção de barcos. Eu não tinha banheira, mas botava na bacia. Já então, tem lá os barquinhos. E aí eu te pergunto, a Natura tem esse trabalho também de não só pelo produto, mas também trabalhar a embalagem, Muito. Principalmente a linha infantil. né? Infantil, né? É tudo com desenhinho, então tipo, a tampa do shampoo não é só uma tampa, é uma tampa de cabecinha, de boca de jacaré, tem toda uma brincadeirinha. Legal Os isso. formatos do sabonete também são todos com desenhinho, é bem legal isso daí. E eu vejo que lá na Natura a gente não tem essa parte de tentar relançar o mesmo produto, mas quem fez sucesso lá no passado e aí saiu de linha, eles pegam e fazem um relançamento lá na frente. Eu lembro aqueles nomes do passado, Alma de Flores, né? Cachemir Bouquet, que eram, acho que da Eu não Força lembro todo. disso aí, não. Qual é o nome forte da Natura, assim? Porque não, Olha, não de é, perfumaria, o que é Qual é o bem perfume forte, feminino? os dois mais fortes que a gente Sim, tem, feminino. feminino, Sim. o que é forte Um lá é o nome Luna. Luna. Luna é um perfume muito Que forte. quem conhece já sabe. Já sabe. Caiaque Falou Luna. também. É o caiaque, Caiaque é masculino caiaque e feminino. É masculino, o nosso já é mais caiaque. Mas tem o feminino também Mas que é fez muita bem mídia, cheiro. o caiaque. Caiaque o Luna, é por exemplo, o praticamente Luna não tem carro-chefe. esse recall. Eu não tenho na memória o nome Luna, mas caiaque. Caiaque é. O Essencial também é uma marca nova. Essencial, Poxa, o sim. Essencial, sim. E é o que você gosta, o amadeirado, né? Essencial Esse é amadeirado. amadeirado. Inclusive, eu usei por anos o Essencial. O E Essencial deixei é top. quando mudou, quando eles informaram que ia mudar, né? A fragrância um pouquinho por conta de matéria-prima, né? Porque chega um ponto que você não consegue mais aquela matéria-prima. Tem. E aí vai... tem ele alguns ficou perfumes, ele principalmente ficou um pouquinho perfume mais que cítrico. Aí tem- eu deixei de usar Tem o perfumes Essencial. lá, a gente tem uma perfumista exclusiva dentro da Natura, né? Então ela traz toda essa parte de inovação, tem todo um conceitual lá que eu também nem Mas conheço ainda é tanto. muito bom Essencial. Mas fantástico. Pra é mim, trazer lá é aquele... o melhor perfume masculino do Brasil, é Essencial. Essencial é muito bom mesmo. Boa E propaganda, vende bem. Não, mas e é vende isso. bem. Eu usei Essencial por uns 15 anos. Só deixei
Porque, assim, por conta... Eu sou meio chato com perfume, porque eu tenho até um amigo que fala assim, rapaz, o Leonardo, um abraço, Leonardo Noronha. César, só tem 2 tipos de perfume, o que fede e o que cheira. Ele é assim, eu digo, não, Leonardo. O perfume não pode feder, né? Pô? Só pode tirar. Mas ele disse, o que ele quer dizer é o seguinte, o tem não aquele perfume. que eu gosto e tem aquele que eu não gosto. Ele quer dizer isso, independentemente da marca. Mas eu não posso usar muito cítrico e nem adocicado. Eu também não sou muito fã. Eu tenho rinite alérgica, eu tenho meio chato. Assim, A gente vem falando aqui, Alexandre, muito do Alexandre na Natura. Mas a gente sabe também que o Alexandre tem uma veia empresarial. Você mexe com outra coisa em São Paulo. O que é, Alexandre? Em 2024 virei sócio de um bar lá em São Paulo. Tem 2 amigos meus, inclusive morei junto com um e o outro meu amigo de infância. Eu não posso botar um empreendimento desse porque vai à falência. Pois é, a gente é lá os principais clientes do bar. Mas você uma vez me contando sobre isso, disse que é muito setorizado. Alguém que cuida do financeiro, alguém... Como é o nome desse bar? Qual é o sucesso que ele faz em São Paulo? Groove Bar, inclusive sigam aí, bar.groove no Instagram. A gente começou com essa ideia de 2 amigos, música ao vivo. O nome Groove, né? É isso. Imaginei logo, né? A gente é igual, Você 2 toca coisas. alguma coisa? Eu toco violão. Eu gosto de tocar. Que bom. E aí começou com essa ideia, e aí entrei de sócio junto com eles, e aí a gente, como eram poucas pessoas que estavam lá no começo, a gente falou, cara, sozinho, vocês 2 não vai dar conta, vamos ajudar aqui todo mundo a fazer um pouquinho e a gente se separa. E eu fiquei com a parte do financeiro, então tem um amigo meu que ficou com marketing, outra parte ficou mais com operação, então a gente se dividiu ali. Mas tudo marinheiro de primeira viagem, então a gente foi aprendendo tudo na dor ali, tomando certo, porrada. então. Graças a Deus tá dando Olha, certo. Onde fica o grupo? Ele fica lá em Pinheiros, uma região muito boa lá de bares lá também, então quem tiver a oportunidade de conhecer, Pinheiros Groove Bar. Alexandre, quanto que vocês movimentaram nesse bar no ano passado? Olha, ano passado a gente faturou bem. Fizemos um faturamento aí de 3 milhões. Batemos 3 milhas ali. Que barzinho é esse, hein, Pois meu irmão? Tu já entendeu aí? Batemos umas 3 milhas ali, mas também, né? Qual a área do bar? Custo, O bar é grande? Olha, eu não sei o tamanho exato do bar, não, mas ele é grande. Ele É tem um uma área de espaço. bar. Quando ele lota Porque a bem, gente cabe fala quantas muito pessoas? Quando ele tá lotado, tem 450, 500 pessoas lá dentro. Mas é no estilo pub, fechado? É no estilo que ele tem um quintalzinho, então uma parte um pouco mais aberta, tem uma parte mais coberta, mas é tudo de pé, com a bandinha no meio da galera ali, todo mundo curtindo junto. Ali. Mesinha de Você tem mesa quase alta de 2 lugares. Exatamente, bistrozinho pra ficar de bistrô pé, pra ficar de né? pé, Pra ficar e tal. de pé, pra não sentar porque mesmo e ali, curtir quando o você fala som. em bar, todo mundo fala muito da Vila Madalena ali, né? Que Vila Madalena também é muito forte, eu muito conheço bastante, porque meus primos só me levavam pra lá. Impressionante. Tem que conhecer agora o Groove Eu vou no agora, Groove, né? vou no Se Groove. tiver em São Paulo, aí, tem que ir lá vamos conhecer o Groove. Mas é isso. Alexandre, eu queria te fazer uma outra pergunta que remete a essa sua transição. O Mas que a da gente- Natura? A gente ficou no faturamento da Natura, que ele ficou me devendo, né? Foi os 16, 17 Ah, tá, bilhões. isso mesmo, 17 O que da Natura ajudou você na montagem do Groove? Eu acho que essa parte de estruturar a organização e processos, assim, eu entendi quando eu entrei nesse empreendimento que sem processo, cara, não para de pé. A gente precisa parar a bola, falar assim, cara, quando acontece isso, o que a gente faz depois? Se acontece isso, a gente faz o quê? Tem que ter o plano B, né? Tem que ter E a a sequência nos receitinha próximos? de bolo que assim que como a gente era tudo Não mais dá pra ir pro planejado, improviso, Não dá pra ser não no dá. improviso. Tudo, aconteceu isso, sem planejamento não tem como. Então a gente sentou, no começo, claro, né, no calor do momento das coisas, com a gente organizando para abrir o bar e aí até pegar um pouco o jeito de como funcionam as coisas, a gente foi meio que no improviso tomando porrada. E aí onde a gente tomou muita porrada, muita porrada. E aí a hora a gente falou, cara, não dá pra ficar tomando porrada assim, que ou o bar acaba com a gente, ou a gente acaba com o bar, né? Um dos dois. A pergunta agora é, existe a possibilidade do Groove tirar o Alexandre da Natura? Bom, acho que tem um caminho a percorrer ainda, mas eu confesso com o plano de carreira... Daquele salário, desse seu salário, eu não acredito. A galera vai achar que eu ganho muito, não é verdade não, pelo amor de Deus. É muito. Sabe aquele consultor bem sucedido? É mesmo ser ele, mano. Quem dera. Sim, Mas eu gostei do mundo de um empreendimento porque você ser seu próprio chefe é uma maravilha, né?
Você poder tomar... Óbvio que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Você toma uma decisão, se ela for boa, maravilha, se ela for ruim, é você que sofre com isso, né? Eu já tive bar, né? Antes de eu entrar na faculdade, com um amigo meu, Dozi, grande Dozi. E assim, era difícil, num barzinho pequeno, mas aí os amigos, a gente fica meio que sem jeito de mandar os amigos 4 horas da manhã. Para tomar uma cerveja. E a gente ficava, às vezes, com 2 amigos. Não é a mesma coisa lá também. Pode fechar o bar. E lá no bar a gente tem um desafio de horário lá. Então dá 1h da manhã, o bar tem que estar fechado, porque senão passa a fiscalização e dá multa. Então a gente precisa estar muito regrado a isso. E aí tem os amigos, os inimigos do fim, que ninguém quer ir embora. Mas existe uma lei lá. Tem a lei do psil, tem a lei do psil. No meu tempo não tinha. Tem a lei do silêncio lá. Porque tem em volta ali de Pinheiros também tem muita residência. E o bar, por ter uma parte aberta e ser música ao vivo, então vaza muito som também. Então, né? 1 hora o bar tem que estar fechado. O bar tem que estar fechado, sem som nenhum, sem nenhum. A gente abre 5 horas. 5 horas da tarde. Um happy hourzinho lá? A gente tenta puxar a galera pro happy hour. Essa é uma estratégia que a gente também está tentando trabalhar lá para trazer um happy hour. Com música já. Aí começa com DJ, depois já entra uma música. Lá, se for? Pô, se vocês forem lá, eu pago a conta de vocês lá, não tem problema. Aqui vai sair na conta do sócio. Depois do podcast aqui, não, olha só a moral que ele vai ter quando ele chega lá e distribuir dentro da Natura o link desse episódio aqui do Pode Crer falando da Natura aqui. A gente encheu a bola da Natura aqui. E do Groove também. Do Groove também. Mas assim, o Alexandre, eu vou jogar essa bola para você. O Alexandre é uma pessoa querida, esposo da minha filha Ingrid. É o genro. O genro, professor né? Damião. E aí a gente está aqui numa situação bastante especial. A vinda dele aqui para o Piauí é uma vinda bastante especial, porque a gente está comemorando o nascimento do primeiro neto do professor Damião. Vicente. Filho da doutora Ingrid. Que aliás vai estar aqui amanhã. E do Alexandre. Vai estar aqui amanhã fazendo um Pode Crer Saúde, Medicina com o doutor Luiz Bezerra. Doutor Luiz, um abraço. Sei que você está agora numa cidade que eu não sei qual é. E se soubesse, não diria, porque você pediu para não dizer. E amanhã a gente está aqui às 10 da manhã com o Luiz fazendo Pode Crer Medicina, Pode Crer Saúde com a doutora Ingrid Daniele, que é a esposa do Alexandre Honda Higashi. Honda, o homem com um sobrenome desse. Bom, professor, acho que... É isso, nós vamos caminhar para o fim do nosso Pode Crer. E você, Alexandre, vai ter a palavra aí para finalizar, mandando um recado para a galera que vai ao Groove, mas também para a galera que compra produtos da Natura e que está aí, que vai... Nós vamos fazer também aqui, né, Sérgio? Nós vamos fazer um presentezinho para quem acessar eu me contribuo aqui, professor. Eu mando para você aqui um kitzinho para você fazer um sorteio aqui. Então a gente vai deixar aqui na bio as informações de como a pessoa deve participar, né? É isso, vamos fazer um engajamento. Nesse episódio do Pode Crer. Esse Pode Crer que é gestão, que é negócio que é empreendedorismo. Então vamos lá. Mas eu queria agradecer o convite do professor, pelo César, que também a recepção foi incrível aqui. Pela primeira vez participando de um podcast. Opa! Então, agradecer a oportunidade. Quem tiver a oportunidade de conhecer o Groove lá em São Paulo, está totalmente convidado. Procura lá bar.groove no Instagram. E na Natura também, eu falo muito que a gente fala de propósito e abrir portas para as pessoas. Então, você que está procurando um empreendimento ou procurando uma renda extra, tenta procurar, vai lá no site da Natura, ver como é que faz para virar um consultor e tenta quebrar essa barreira da oportunidade, do pontapé inicial. Sim. E que tem bastante gente que consegue desenvolver e, como a gente falou aqui, né, tem bastante gente ganhando dinheiro com isso. Então, acho que é uma grande chance de você sair desse seu receio, talvez, né? E medo, talvez, seja também. E você vai ver que não é tão complicado assim. As coisas vão se desenvolvendo de uma forma natural. Se acho não que der certo, mas pelo menos você está tentando. Você tentou, você sabe. Engenheiro ambiental que foi trabalhar com vendas na Natura e agora é um empreendedor abriu um bar. E que no começo isso me incomodava demais, né? De engenheiro ambiental para dono de bar tem uma diferença muito grande. Então, gigantesca. Assim, é você procurando seus caminhos, poxa. E não das costas para oportunidade. Assim, e aquela situação, Alexandre, a gente costuma dizer que só dá errado aquilo que você não tenta até dar certo. Exato. Se você está fazendo uma coisa que você gosta, está aprendendo na medida do que vai fazendo, atualizando, reatualizando conceitos, buscando melhorar sempre, porque o fator é esse, buscar melhorar sempre, porque senão você não melhora. Excelência, buscar excelência. É o propósito, é isso. Então a gente está muito feliz com a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Vamos fazer aqui um brinde ao nosso... Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Eu agradeço demais, gente. Salve. Saúde. Ó.
Pode escrever. Pode escrever. É, Pode só escrever. para fechar, gente, o salário dele é bom mesmo. Viu?